No cristianismo, a crença popular hoje em dia é a de que existe um local chamado inferno, para onde os maus vão após a morte e são torturados eternamente para pagar pelos seus pecados. Aqueles que não quiserem ir para lá, basta se converterem e adorarem a Deus, que suas almas estão a salvo e irão para o paraíso. Mas qual a origem dessa história? Existe mesmo tal local? E qual sua relação com aquele que dizem ser o governante de lá, Lúcifer ou Satanás? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Namastê, pessoal! De onde surgiu a crença no inferno e no diabo, também chamado de demônio, Satanás, Lúcifer, entre outros nomes, capeta? Tinhoso! Adoro esse apelido. Pé preto! Esse nem tanto. Simulado! As garotas me chamam assim. Corintiano! Tudo tem limite! Muitos evitam até falar esses nomes porque acreditam que podem evocá-lo ou trazer coisas negativas. Mas eu vivo dizendo aqui que o que atrai coisa ruim, de fato, é o pensamento, né? E também, como diria nossa querida Hermione, né? O medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. Então vamos ver de onde surgiu isso. Bom, primeiro de tudo eu quero deixar claro aqui, claríssimo como a água, que esse vídeo é apenas um estudo de teologia, de história também, e até mesmo de etimologia, ou seja, o estudo da origem de palavras e conceitos. Ele não pretende mudar a crença de ninguém, né, ou mesmo a descrença, ou dizer o que é certo e o que é errado. Tá? Quem acredita nessa figura e nesses conceitos, ótimo. Cada um com as suas crenças. E nem pretende fazer qualquer tipo de apologia a qualquer religião satanista, a própria figura, nem nada do tipo. Isso é a primeira coisa que precisa ser dita para evitar encheção de saco, interpretação errada e gente comentando besteira. Se bem que atualmente eu nem ligo mais para esse tipo de comentário, porque eles só ajudam no engajamento, né? Então, tanto faz. Mas, mesmo assim, antes de começar, eu só peço para que deixem o like aí no vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Seja membro do canal também, onde com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a continuar crescendo e sempre melhorando sua qualidade. E ainda recebe benefícios em troca, que você pode conferir clicando em Seja Membro. R$3, né? Não paga nada hoje em dia, nem um café, nem uma breja, uma passagem de ônibus, mas pro canal pode fazer toda a diferença. Mas enfim, vamos lá de uma vez, né? O conceito de inferno provém da junção de algumas palavras nas versões antigas da Bíblia, que com o tempo e com as traduções posteriores foram sendo mescladas genericamente para se referir a uma única coisa. Hades, Seol e Guerrena são palavras que aparecem na Bíblia com diferentes significados dependendo do contexto, mas que sempre foram traduzidas, todas elas, como inferno. E isso sempre causou muita confusão e várias tretas entre diferentes religiões que têm visões diferentes sobre a vida após a morte e a existência ou não desses lugares. Sheol, ou Zeol, é uma palavra hebraica cuja origem exata ou a raiz é incerta, mas que normalmente é referenciada como sendo o lugar dos mortos, a sepultura, que se refere à crença judaica de um estado de inexistência temporário apenas, após a morte. Um descanso, um nada, se preferirem. É o estado intermediário dos mortos, como é chamado. Aí na versão grega da Bíblia, chamada Septuaginta, é que começa a confusão, porque muitas vezes a palavra Hades é usada para traduzir Sheol em hebraico, língua original na qual foi escrito o Antigo Testamento.
mas ela também é usada no Novo Testamento cristão, que já foi todo escrito originalmente em grego. E nesse caso, a mesma palavra foi usada em contextos diferentes para se referir a outras coisas. Hades, na mitologia grega, é o mundo dos mortos, ou submundo, mundo inferior. É daí que veio mais tarde, em latim, infernus, né, cuja tradução é também algo que está abaixo. E essa é a palavra que a gente usa até hoje. Hades também é o nome do Deus que governa esse mundo. Como essa parte da Bíblia foi toda escrita em grego, é normal que tenham emprestado certas palavras. Nesse caso, Hades passou a ser usado para descrever um lugar de tormento para os ímpios. Esse mesmo Hades também é chamado de mansão dos mortos, né? Que é utilizada na oração do credo, ao dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos. E a gente tem também Geena, ou Gehenna, que era um vale no lado sul de Jerusalém, que era usado para cultos ao deus Moloch, onde várias pessoas ofereciam crianças em sacrifício, né? Era uma verdadeira carnificina. E na época de Jesus, aquele vale já não existia mais para esse fim, né? E ele tinha se tornado um local onde o lixo era descartado e incinerado. Por causa desse passado sombrio, Jesus passou a chamar aquele local de inferno. Ou Hades, como era chamado na época, né? Como eu disse, a palavra inferno veio depois, mas só para facilitar aqui a explicação, né? Já que na própria Bíblia ela é sempre usada. Então, a ideia de inferno, como a gente conhece, começou a tomar forma aí, juntando o Sheol hebraico, que era uma ideia de morte, com o Hades grego, que era o mundo dos mortos, ou um local de punição, com o Vale de Gehenna, que queimava de forma contínua, e aí isso ajudou a criar a ideia do inferno como um local com fogo que arde eternamente. O conceito atual foi uma junção de conceitos, no plural, né, que piorou ainda ao longo dos séculos seguintes, com a criação de obras, quadros, pinturas e obras literárias, como a Divina Comédia, do Dante Alighieri. O conceito dele de inferno foi o que perpetuou essa ideia até hoje, como um local de fogo eterno onde os demônios atormentam as almas condenadas. Na sua obra, o Dante encontra o poeta Virgílio, que é o autor de Eneida, e entra com ele e passeia pelo inferno. E nesse encontro ele vai descrevendo o inferno e mostra claramente que a sua visão de inferno é uma descrição sincretista entre o inferno da mitologia cristã e o Hades grego. A primeira descrição do inferno em forma de alerta é: vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança. Em sua obra, o inferno é retratado como tendo 9 círculos, ou níveis, cada um reservado a um tipo de pecador, crescendo em grau até o 9º círculo, onde está o próprio diabo, sobre o qual eu já vou falar daqui a pouco. E essa ideia foi usada, e ainda é, até hoje, pela religião, para controlar a mente dos fiéis, conquistando poder, dinheiro, entre outras coisas mais, né? Bem como há a ideia do purgatório, que muitos confundem com o inferno, mas que difere dele por ser um local temporário, onde os pecadores passam até finalmente irem para o paraíso. Na Idade Média, o catolicismo usou o conceito do purgatório muito mais do que do próprio inferno, porque era muito mais lucrativo, né? Já que do inferno não se tem como sair, e o purgatório não é uma estada eterna, mas sim temporária, né? Dessa forma, os fiéis podiam pagar muito dinheiro para tirar, entre aspas, a alma de um ente querido falecido de lá. Por se tratar de um conceito católico, após a Reforma Protestante e a racha do cristianismo em várias igrejas, ele passou a ser bem menos usado, mesmo dentro do próprio catolicismo. O conceito provém do livro de Macabeus, que os protestantes não consideram canônico, e por isso rejeitam a ideia. Bom, mas apenas a ideia de um local de punição não bastava, né?
para tocar tanto o terror. Era necessário que esse local fosse governado por alguém. E quem melhor do que o maior inimigo de Deus? Por isso que em determinado momento passaram a associar Lúcifer, ou Satanás, como o governante do inferno. E isso veio do cristianismo. Os judeus não acreditam nisso. O Sheol não é governado por ninguém. A crença popular é de que existia um anjo no início dos tempos, mais belo e mais inteligente do que todos os outros, e que era o favorito de Deus, chamado Lúcifer, ou Samael, em algumas tradições. Mas que, em determinado momento, quis ser maior do que Deus. Os motivos variam dependendo da versão. Alguns dizem que porque ele simplesmente queria poder, outros dizem que por inveja ou ciúmes dos humanos recém-criados por Deus, outros que ele se achava mais digno de governar. E então ele juntou um exército de anjos que compactuavam com suas ideias e se rebelou, iniciando uma guerra e sendo derrotado no final pelo arcanjo Miguel, que o expulsou então junto com os anjos que o seguiram e os baniram para o inferno, de onde mais tarde ele passou a ser governante e passou a ser conhecido por Satanás. Até mesmo sua aparência mudou. E desde então ele tenta destruir ou atrapalhar a humanidade, impedindo as pessoas de chegarem a Deus, incentivando as pessoas a cometerem pecados. Isso desde o início dos tempos, segundo a Bíblia, né? Eu estou falando da época de Adão e Eva, né? Pois ele seria a serpente que tentou a Eva. Se você pega filmes, séries e até bíblias que são escritas numa suposta ordem cronológica, sempre essa história é contada. Aquela novela Gênesis da Record mesmo começava assim. Antes de Adão e Eva, foi contada a história da queda dos anjos. Eu assisti essa novela inteira na época, eu acompanhava ela. Ela é muito boa, apesar de tudo. Tem seus defeitos, que eu vou comentar sobre mais pra frente nesse vídeo, mas em termos de atuação dos atores, efeitos visuais, entre outras coisas, é ótima. Mas enfim, eu não tô aqui pra analisar isso, né? É só uma menção. Mas então essa é a crença popular. Mas isso tudo soa mais como uma mitologia do que outra coisa, se a gente for parar pra ver. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Normalmente, os cristãos se baseiam muito na Bíblia para defender seus pontos de vista, né? Até para atacar a gente e dizer que não acreditam em certas coisas. Eu leio aqui vários desses comentários diuturnamente. Então, eu não poderia sair muito disso, né? Então, vamos tomar a Bíblia como base. Será que toda essa história da rebelião de Lúcifer, ou mesmo a crença de que ele fica à espreita só tentando todo mundo, tem base bíblica? Ou é apenas uma história que em determinado momento começaram a acreditar e que se popularizou? A segunda resposta é a correta. O Lúcifer cristão é uma mistura de vários mitos e crenças, incluindo o Satanás judaico, que originalmente era outra coisa, né? E só depois que juntaram os dois, Lúcifer e Satanás, que aí então eles se tornaram a mesma figura. Hoje dá para dizer que são o mesmo, porque o que molda uma crença, uma egrégora, etc., é justamente a crença de muitas pessoas nisso, então, mas originalmente não era. No judaísmo, a figura de Lúcifer não existe. Tem o Satanás, que aparece na história de Jó, que geralmente associam, né? Hoje em dia, Lúcifer e Satanás, como já dito, foram conceitos fundidos numa única figura, um único personagem, de modo que associem, mas não. Originalmente, a palavra Satã é um verbo hebraico que significa apenas opositor. Só isso. Opositor, desviador, que poderia ser qualquer coisa, um simples homem. Ele não é descrito como sendo uma entidade. Muito menos uma entidade que antagoniza o próprio Deus, lutou com anjos, foi expulso. Isso daí veio depois. Essa história veio séculos depois da escrita do livro de Jó.
Então esse Satã, que atormenta o Jó, poderia ser um simples homem, mandado por Deus, ou até poderia ser alguma criatura, um anjo menor, mas ainda assim submisso a Deus. Já que quando Deus ordena não toque na vida de Jó, ele diz, ok, obedece. Então esse já não pode ser o mesmo Lúcifer que a gente conhece, que é inimigo de Deus e ficou preso lá no inferno. É incoerente. E os próprios judeus normalmente consideram Satanás como sendo uma alegoria. Se você conversar com qualquer rabino, ele vai dizer isso. E até mesmo muitos cristãos acreditam nisso. Então, basicamente, isso é Satanás. Esse termo é usado também em outros livros, como Números, Zacarias, ou em Crônicas, onde aparece um Satanás em oposição ao rei Davi, ou seja, um opositor. Mas é sempre nesse sentido. Agora, Lúcifer já é um conceito cristão, ou seja, de depois de Cristo. Depois que o Novo Testamento foi escrito, né, já que é isso que separa o cristianismo do judaísmo, e depois até que o cristianismo se instituiu como religião oficial do Império Romano. As primeiras seitas cristãs dos primeiros séculos nem usavam muito esse conceito. Nessa época, a versão da Bíblia mais comum era a Septuaginta, né, que, como já mencionado, era a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que era a língua usada ali naquela região, nessa época. E é aí que começa a confusão. E mais tarde essa confusão se manteve, porque o Novo Testamento já foi todo escrito em grego, né? Então vários conceitos que vieram do Antigo, que já estavam deturpados, pioraram. A tradução de um livro sempre faz perder muita coisa. Certas palavras que existem num idioma não existem no outro, ou passam uma ideia diferente, são necessárias adaptações. Fora que quase sempre tem a interpretação de quem está traduzindo. É difícil achar algo 100% imparcial. E depois teve a Vulgata, que eu já vou falar sobre, que piorou, né, de vez, né, que é a versão latina da Bíblia. E depois, séculos mais tarde, teve as traduções mais atuais da Bíblia, né, para os nossos idiomas, que vigoram até hoje, né, em especial a Bíblia do Rei James, em inglês, que, nossa, terminou de bagunçar de vez. Mas voltando aqui para aquela época, né. Então foi aí que surgiu o nome diabo, do grego diabolos, que significa caluniador ou acusador. Que embora não seja tão diferente assim de opositor, já é uma outra palavra que pode dar outro entendimento para quem lê. Então, e foi aí também que nasceu a expressão de que o diabo é o pai da mentira, já que ele é um caluniador. E aí essa confusão toda piora de vez com a Vulgata, que já é a tradução latina da Bíblia, que substituiu a versão grega no final do século IV e início do século V depois de Cristo. Foi a partir daí que passaram a usar o nome Lúcifer para se referir a Satanás. Esse nome foi tirado do livro de Isaías, que numa passagem se referia a um rei babilônico como estrela da manhã, referindo-se ao planeta Vênus, que é a estrela mais brilhante no céu da manhã, sendo confundido com uma estrela. Esse termo era bem popular na Babilônia, e como a Bíblia em boa parte foi escrita pelos judeus durante o cativeiro babilônico, é natural que tenham usado algumas expressões deles. O profeta Isaías usou esse termo para descrever o rei da Babilônia e falar sobre sua queda vindoura, né, já que isso foi uma profecia. Ele comparou pela grandeza e esplendor em que esse rei vivia, mas que futuramente caiu. Essa queda, obviamente, é entendida do ponto de vista social, né, questão de status. Por isso que em Isaías, capítulo 14, versículo 12, está escrito: Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante. Isaías também apresentou o rei da Babilônia, que se considerava um deus, como inimigo do Deus de Israel.
E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, depois da Vulgata, esse mesmo Lúcifer, tradução latina de vindo da luz, né? Ou aquele que brilha, aquele que tem luz, tudo nesse sentido, né? Esse termo que foi usado pelo Isaías, passou a ser associado ao Satanás, e a partir de então, tornaram-se um único personagem. Uma curiosidade interessante é que, antes do século IV, como a associação do nome Lúcifer com o diabo ainda não era uma coisa comum, esse nome não era tão raro assim. Chegou até a existir nessa época um bispo católico chamado Lúcifer de Cagliari. No calendário religioso católico, inclusive, existe um dia de São Lúcifer, comemorado em 20 de maio. E na cidade italiana de Cagliari, eles têm uma igreja erguida em sua homenagem. Mas enfim, então foi aí que toda essa confusão envolvendo nomes começou. Como se não bastasse isso, outros elementos extra-bíblicos foram mesclados ali, e aí que surgiu essa história de Lúcifer como a gente conhece hoje. Misturaram com a mitologia greco-romana que falava da queda dos titãs, né, que se rebelaram contra os deuses do Olimpo, e aí criou-se essa visão de Lúcifer como o governante do inferno, assim como o Hades era na mitologia grega, e chefe de um exército de demônios, que é outro conceito deturpado. Daimon, originalmente em grego, significa espírito, não de trevas nem de luz, unicamente espírito. O próprio Sócrates dizia conversar com seu daimon, que alguns dizem que era uma metáfora, né, bem comum de Sócrates e daqueles filósofos, e outros dizem que se tratava do seu anjo guardião. Mas em determinado momento, a palavra passou a se referir a espíritos trevosos. Mais especificamente, os seres do inferno, sob o comando de Lúcifer, né, os demônios. E por vezes o próprio nome demônio, no singular, é usado para se referir ao próprio, né? Sabe? Então, basicamente, o Lúcifer cristão é uma bagunça, e bem diferente do Satanás judaico. O mito da queda de Lúcifer foi uma influência que os cristãos sofreram no cativo romano. Os romanos acreditavam no mito grego de Prometeu, que foi expulso do Olimpo ou do céu e castigado por roubar o fogo dos deuses e dar à humanidade. Vale lembrar que Lúcifer significa aquele que traz a luz, né? Fogo, luz. O Lúcifer, tal como a gente conhece, é uma mistura do Satanás judaico com o conceito de estrela da manhã dos babilônios, que é nada menos do que o planeta Vênus, com a queda dos titãs gregos que foram banidos para o Tártaro, uma das regiões do Hades, ou seja, o inferno, sendo outra região do Hades os Elísios, né, de onde provavelmente tiraram o conceito de paraíso, né, com o mito de Prometeus. Basicamente, a história de Lúcifer é uma salada, usada até hoje por líderes para manter o povo no medo e na ignorância, e por religiosos para justificarem seus atos ruins. Veja o mundo! O pecado! A luxúria! É obra do diabo! Não me dê crédito por tudo isso. Os humanos se saem muito bem sozinhos. Ah, eu fiz isso por influência do diabo. O diabo me tentou. Igrejas hoje, em especial de linha pentecostal e neopentecostal, falam sobre o inferno e usam mais o nome do diabo do que do próprio Jesus, para atacar o terror nos fiéis, que por medo deixam seu dinheiro ali, para comprar um pedacinho do céu, né? Longe do diabo e longe do fogo eterno. A própria novela Gênesis, que eu citei antes e elogiei certos aspectos, peca em outros aspectos, né? Ela falha nisso, inclusive. Não sei por que colocaram o diabo ali na novela e ele tá sempre ali, tentando e fazendo a cabeça do povo, que não assume as próprias cagadas. Esse é um ponto da novela que foi criticado pelos próprios cristãos, sabe?
Não tinha necessidade disso. Ficar usando coisas que sequer estão na Bíblia. Mas faz parte desse sistema de controle. Afinal, a gente sabe bem quem é o dono do canal, né? A Igreja Católica na Idade Média também, que tinha tanto poder, né, acima até do próprio poder dos reis, usavam desse artifício para não perderem essa posição, esse poder todo. Com essa de chamar qualquer coisinha de obra do diabo, assassinaram tanta gente, né? Qualquer coisinha era chamada de bruxaria, né? E as bruxas diziam que eram noivas do diabo. Então, todos os versículos dos evangelhos que supostamente se referem a Lúcifer são versículos fora de contexto. Se você pega o capítulo inteiro ou o livro inteiro, você vê que aqueles versículos se referiam ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Não falam de nenhum inimigo que desafiou Deus ou coisa assim. Usando uma linguagem metafórica, aquilo é escrito para se referir aos poderosos de cada época. Babilônia, Persa, como se fossem deuses, ou mesmo anjos no paraíso, metaforicamente falando, né, pela sua posição de poder, ou seja, que estão no topo do mundo, mas que caem. Essa queda do ponto de vista social, econômico, histórico, né, todos os grandes impérios caíram e sempre caem em algum momento, até hoje. O próprio Jesus pode ter contado sobre sua estada no deserto em forma de parábola, ao declarar: "Te afastas, Satanás". Ele se referia à luta consigo mesmo, ao despertar para a mente universal. Algo semelhante, inclusive, aconteceu com outros avatares, entre os quais o próprio Buda, que enquanto se iluminava, também foi tentado por demônios. Ou o equivalente, né, na cultura hindu, já que, como a gente acabou de ver, demônio é um termo derivado do grego e do latim. Mas só para facilitar, a gente chama assim. Então, os demônios que tentam a humanidade podem ser no sentido metafórico. Assim como o inferno, né? Céu e inferno podem representar estados de consciência apenas. Sabe? Então, não necessariamente tais passagens se referem a esse ser, que eu chamaria de meramente mitológico. O próprio Apocalipse, que usam bastante também para defender, né, é um livro todo escrito de forma simbólica. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal explicando toda essa simbologia. Eu vou deixar no card aqui em cima, vão lá ver depois, que é muito bom, garanto que vocês vão gostar. Sabe, no Apocalipse tem um enorme dragão cor de fogo, mas também duas feras que recebem o poder do dragão. No Antigo Testamento tem as figuras de Behemoth e Leviatã, dois monstros, né, que um é como um hipopótamo e o outro como um crocodilo. Um destrói a terra e o outro apavora nos mares. E o pessoal achou um jeito de associar todas essas simbologias com Lúcifer. E aí a gente tem a questão da figura do diabo também, né? Como ela surgiu. Essa figura de um ser vermelho com chifrinhos, né? Como que chegou nisso se ele era o mais belo? Bom, inicialmente o diabo não era retratado pela arte religiosa, né, nos primeiros séculos. E quando finalmente surgiu, ele era azul, mas não tinha chifres nem cascos. Eu estou colocando essa imagem aqui só como meramente ilustrativa. A doutrina cristã diz que Satanás assumiu a forma de uma serpente e tentou Eva no Jardim do Éden, mas não existe nenhuma menção ao diabo no livro do Gênesis. Foi só mais tarde que os cristãos fizeram essa associação e passaram a interpretar a serpente como uma encarnação de Satanás. Nos primeiros séculos do cristianismo, acreditavam que os deuses pagãos, rivais como o egípcio Bes e o grego Pan, eram demônios responsáveis por guerras, doenças e desastres naturais. E mais tarde, quando o diabo apareceu na arte ocidental, algumas representações incorporaram os atributos físicos desses deuses, como o pelo facial de Bes e as patas de cabra de Pan. E aí isso teve base, mas foi só na Idade Média, onde a igreja dominava tudo, que surgiu o retrato mais conhecido de Satanás. Nessa época teve muito sofrimento para as pessoas por conta do surto de peste negra. E como a igreja não podia proteger os fiéis da doença,
as representações de Satanás centraram-se nos horrores do inferno, refletindo o ânimo do momento e lembrando por que não se devia pecar. Essa imagem animalesca foi introduzida pela igreja para deixar bem marcado a diferença na cabeça das pessoas do que é o bem e o que é o mal. Já que palavras não surtiam tanto efeito, já que Lúcifer é descrito como exemplo de poder e beleza, eles apelaram para o visual grotesco, para o povo não o idolatrar. E isso ficou enraizado no nosso mundo até hoje, e afeta até mesmo estudo como os de ufologia, por exemplo, onde sempre os ETs do bem são os nórdicos, loiros, e o reptiliano é do mal, porque ele é feio, sabe? Já lembra bem esse arquétipo do diabo como serpente, sabe? Então essa foi a trajetória dessa egrégora. Hoje, felizmente, essa ideia toda de diabo vem perdendo força, não apenas pelo poder da religião ter diminuído e dado espaço a outros movimentos, como a própria espiritualidade universalista, e também ao número de pessoas ateias, mas também pela cultura pop, até por séries como o Lúcifer, da Netflix, entre outras. Os religiosos ficam de cabelo em pé e dizem que isso tudo é um sinal do fim dos tempos, que agora tá na moda adorar o diabo, que estão romantizando a figura dele, mas na verdade as pessoas apenas estão se libertando de um sistema de controle, do medo desse ser que nunca existiu de fato, e vendo ele como o que de fato ele sempre foi, um personagem apenas. Na verdade isso nem é de agora. Desde os anos 70, 80, que o diabo virou apenas uma figura comercial. Vários filmes, séries e principalmente bandas de rock usam figuras com alusão ao diabo. Não por acreditarem nele, muito menos por idolatrá-lo, mas simplesmente porque sabem que isso vai gerar polêmica, e isso é bom para os negócios, Um monte de pastor, padre, pregando contra, falando, não ouça aquela banda, ela é do diabo, não assista aquele filme. Aí é que o povo vai assistir mesmo. Por curiosidade e por rebeldia, O proibido é mais gostoso. Até o Chaves se utilizou disso, A bruxa do 71 que tem o cachorrinho Satanás, fica chamando o nome dele. Tem outra versão que é o gato também, É você, Satanás? O que teve de religioso pregando contra o Chaves naquela época? Nessa mesma época, o satanismo se popularizou bastante também. Muito religioso ainda tem a visão de que as pessoas auto-intituladas satanistas sacrificam pessoas no quintal, Isso daí é coisa de filme de terror. Na verdade, a grande maioria dos ditos satanistas sequer acreditam na existência desse ser. Apenas se orientam pelo ideal de rebeldia do personagem, da figura mítica. E tem correntes que se intitulam luciferianistas também, que tem algumas diferenças, mas nem tantas, e que nesse caso separam Satanás de Lúcifer como duas entidades separadas. É comum em várias obras também a gente ver eles sendo retratados como personagens distintos. No romance A Batalha do Apocalipse mesmo, do Eduardo Spohr, o Lúcifer é o monarca infernal e o Satanás é a antiga serpente do Éden. São dois personagens. Aliás, é muito bom esse livro, eu recomendo muito. Ele é ideal para quem gosta desses assuntos e para quem gosta de uma boa história, assim, mais no estilo anime também, Porque ele tem várias lutas, várias aventuras. O autor se inspira bastante em Saint Seiya. E eu tenho um livro nesse sentido também, Aproveitando aqui o espaço do vídeo para fazer o meu jabá, Porque é isso que mantém o canal. É um livro ideal para quem gosta desses assuntos esotéricos, numa pegada cheia de ação e de aventura. Ele tá com desconto na Wiclap nesse momento, e pelo clube de autores é possível vocês lerem as primeiras páginas, o primeiro capítulo de forma gratuita. Então, bora galera, corre lá para reservar o seu, hein? Mas voltando aqui, Então, como já dito, esse vídeo não visa afirmar que não existem espíritos malignos que prejudicam a nossa vida.
Se a gente usa conceitos espiritualistas mais atualizados, dá pra ver o inferno como sendo o próprio umbral. Na verdade, o purgatório católico se assemelha até mais, né? Porque dá pra sair de lá. Mas a visão de um local de sofrimento é a mesma. Com a diferença de que o umbral tá mais para um estado de consciência do que um local físico, né, propriamente dito. O que leva as pessoas a sofrerem é a própria consciência. Os chamados demônios também poderiam ser simplesmente espíritos umbralinos, encostos, obsessores, como são chamados hoje. Existem espíritos que desencarnam e têm apego por certo local e continuam vagando por ali. Outros vagam procurando pessoas com baixa vibração e com sentimentos trevosos, né, como ódio, ciúme, vingança, para se alimentar desse tipo de energia. Muitos buscam energia de vícios e sexo, por isso locais como bares e motéis é infestado deles. Outros buscam vingança contra as pessoas que os prejudicaram em vida ou em vidas passadas, né, são espíritos vingativos, enfim. Existem espíritos, basicamente. E cada cultura pelo mundo e ao longo da história deu um nome diferente a esses espíritos. Demônios é apenas um desses nomes. Tem íncubos, súcubos, wendigo, djinns, enfim, a lista é enorme. Os próprios daimons da Goetia, um sistema de alta magia, para quem não conhece, podiam simplesmente ser espíritos do umbral pesado lá atrás, mas que hoje já não estão mais aqui. Até pela questão do esvaziamento do umbral, né, transição planetária, embora muitos ainda possam atender com esses nomes, isso sim. Vários desses nomes aqui da tela, que eu nem vou mencionar e recomendo vocês a não citarem em voz alta também, porque esses nomes evocam muita energia negativa, aqui sim, por causa da egrégora em torno deles. Diferente de diabo, satanás, que aí são apenas nomenclaturas, né? Por isso não tem tanto problema falar, mas vários desses aqui no passado eram simplesmente deuses de suas respectivas culturas. E nem todos eram considerados maus. Alguns deles sim, como o Pazuzu, né, que é aquele do filme do Exorcista. Moloch, já citado anteriormente, né, para quem sacrificavam crianças. Então tinha umas bizarrices assim, por isso com o tempo esses deuses antigos passaram a ser associados com demônios. Isso já desde a época dos judeus, né? Aqui não foi algo exclusivamente dos cristãos. E se a gente for ver, hoje não é muito diferente com os orixás das religiões de matriz africana. Os religiosos, de forma errônea e preconceituosa, diz que orixá é tudo demônio, principalmente a figura do Exu, com quem encanam mais, né? Alguns chegam até o ponto de dizer que os seres extraterrestres são demônios, sabe? Que só querem enganar a humanidade. Sabe, o estrago que foi feito na cabeça desse povo é muito grande, mas fazer o quê? Pelo menos hoje a gente tem acesso aí à informação. A área de estudos, conhecida como demonologia, visa estudar esses ditos demônios, suas classes, hierarquias e tudo mais. Mas cometem o erro de ver isso como uma categoria à parte de seres, quando na verdade seriam apenas espíritos. Muitos dos quais zombeteiros, aqueles casos de exorcismo mesmo que são famosos, principalmente por conta de filmes de terror, né? Saiu agora recentemente o Exorcismo do Papa, tá pra sair agora a volta do Exorcista clássico, né? Esses casos podem muito bem ser de espíritos malignos, né? Umbralinos, que para atazanar atendem com nomes famosos de demônios, ou se apresentam como o próprio, né? Esses espíritos podem vir a possuir pessoas. E aí, por questões meramente burocráticas e de demonstração de poder, né? Só um padre especializado no assunto e com permissão do Vaticano pode realizar o exorcismo, como se fosse de fato uma entidade pesada, quando na verdade é só um espiritinho de quinta, que sim, cria uma cena horrível de se assistir, mas não por ser uma entidade pesada, simplesmente pela incompatibilidade de corpos mesmo. Tem até uma cena de Supernatural que faz piada com isso, né? Tem um demônio de quinta lá possuindo uma menina,
e dizendo que é o próprio diabo, e aí aparece o Lúcifer de verdade lá e expulsa ele. Cessa de sempre humanas criaturas. Muito Momentinho, amigo. Ai, droga. Só uma coisinha. Esse não é Satã. Isso aí é um Zé Ninguém. Anthony, o que você tá fazendo? Eu só estou curtindo. Ah, é? Vai embora. E não volte. É basicamente isso, com a diferença que nesse caso o diabo de verdade não existe. Mas são apenas espíritos zombeteiros se divertindo às custas da ignorância humana. Eu não nego que casos de possessão e exorcismo sejam reais. Apenas não se tratam de seres do inferno. Se você pega a Emily Rose mesmo, o caso mais famoso de todos aí, né? E ouve as gravações, você vê que o suposto demônio se apresenta com uma porrada de nomes diferentes, como se tivesse, toda uma legião dentro da menina. E em determinado momento ele diz que é o próprio diabo, sabe? Então aí já fica contraditório. Mas é um caso que as pessoas têm tanto medo, ficam tanto em choque, né? Principalmente se escutam as gravações originais. Né? Eu mesmo acredito que seja real, tá? Só deixando claro. Mas esse choque impede as pessoas de repararem em certos detalhes, como esse dos nomes mesmo, entende? Sabe? Então existem espíritos malignos, não tô negando eles, mas não habitam um inferno, que é apenas uma ideia. E não são liderados por nenhum Lúcifer ou Satanás, que também não existe, é só uma egrégora. E esses espíritos só são atraídos por gente de vibração semelhante. Então cuidado com seus pensamentos e principalmente com ações. Como diria o professor Laércio Fonseca, né? Cada um tem um encosto que merece, né? Então é só cuidar da nossa vibração que tá tudo certo. Não há necessidade de se temer um local de sofrimento e punição ou de um diabo nos tentando a fazer o mal. Isso quem faz é a gente mesmo, se não se cuidar. Sabe, não adianta ficar terceirizando a culpa, não. Colocar em demônios, obsessores, no diabo, nos reptilianos, e não assumir as próprias cagadas. Na astrologia tem gente que culpa também. Deus é absoluto, é amor, é felicidade, e nós somos os nossos próprios opositores, ou seja, o nosso próprio Satanás interno é uma representação do nosso ego, simplesmente, que rivaliza com o self, o nosso eu verdadeiro, que só é encontrado através da iluminação. Bom, pessoal, eu peço para que deixem o like aí, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo, né? Vocês podem ver pela duração. E fazia tempo que eu não fazia um vídeo nesse formato, né? Então, para quem é fã do canal, acompanhar mais tempo aí, já deu para matar a saudade e eu acho que o like é merecido. Vai, clica aí para dar uma forcinha. Até o próximo vídeo. Gratidão.